E o tema da nossa live de hoje é rap. É rap na prática. Tudo que você precisa saber sobre rap. E aí, o que acontece quando a gente fala de rap? Eu vou começar bem do começo. Uma das primeiras coisas que a gente aprende... Aprende quando vai aprender, foi excelente. Uma das primeiras coisas que a gente compreende quando começa a utilizar o rap é que o rap, ele não necessariamente é o salvador da pátria. O que eu quero dizer com isso? Ele não é o vilão, nem necessariamente o mocinho da vez. Porque não adianta eu saber enrolar no rap e não saber o resto. Bel, o que você está querendo dizer com isso? Vamos supor que a gente tenha o rap como um aliado e como um mocinho, que é aquele cara que ele vai ser legal com a gente na sessão e vai ajudar a resolver vários problemas do ensaio. Porém, o rap, ele não vai ser o salvador da pátria. O salvador da pátria é sempre você. Você e o seu conhecimento. Você e a sua técnica. Você e a sua prática. Isso sim salva qualquer ensaio. O seu conhecimento vai fazer com que você consiga realizar qualquer ensaio, independente do bebê, tá? Vai fazer com que você consiga conduzir esse ensaio da melhor forma possível e que os pais saiam daquele ensaio com uma experiência boa e um ensaio incrível, independente da situação. Não há necessidade de remarcar a sessão quando você tem o conhecimento que você precisa para aquela situação. E quando eu digo aquela situação, é uma situação independente. O que a maioria das pessoas pensa? Se não der certo, eu vou pro rap. Isso não funciona. Eu tive, nas últimas 3 semanas, milhares de pessoas me falando sobre situações, milhares eu exagerei, tá? Mas pelo menos dezenas de pessoas me falando sobre situações em que elas tentaram de tudo e que nem enrolado no rap o bebê acalmou. Por quê? Porque o rap, ele não é um sossega-leão. Ele não é um acalmador de bebê. O rap, ele não é técnica. Rap é só enrolado. Aí tem a técnica do rap, que você também precisa entender. Porém, ele não é o cara que vai salvar a sua sessão. É muito além disso. Tem muita coisa por trás disso. Então, é o primeiro ponto que a gente começa a compreender quando a gente vai falar de rap. O rap, ele pode ser utilizado para tudo no seu ensaio. Não só para enrolar o bebê, tá? O rap, ele é utilizado como acessório, ele é utilizado no puff, ele é utilizado no prop, ele pode ser utilizado no chão para compor cenário, ele pode ser utilizado de N maneiras. Mas quando a gente fala de enrolar, a gente fala do rap, porque é a técnica, né? Rap de enrolado mesmo. Então, a gente precisa entender que o rap não é um ticket de tipo, ó, toma aqui o rap e a sua sessão vai funcionar. Tá feito. Não é isso. O ideal é você pensar assim, toma aqui o conhecimento e agora sim você pode fazer o que você quiser, tá? Então, partindo desse princípio, agora a gente pode, de fato, introduzimos essa questão e agora a gente pode chegar, de fato, na questão do enrolado perfeito. Você sabia que para enrolar o bebê no rap perfeitamente bem, precisa entender algumas situações e uma delas é que por melhor que você enrole o bebê no rap, se você não souber fotografar da melhor forma, o enrolado vai ficar feio. Se você não fizer o melhor ângulo, vai ficar esquisito. Se você não souber fazer o bebê ficar uma bolinha na fotografia, não adianta necessariamente você fazer uma bolinha no bebê. Então, você percebe que quando eu falo de rap... Ai, nossa, eu queria tanto ter um papel para desenhar agora. Quando eu falo de rap, eu tenho aqui, ó, um núcleo, né? O núcleo é o rap, mas ele não é o único. Quando eu falo de rap, eu tenho que ir para outras áreas também que englobam, né? Rap é só o centro aqui da nossa conversa. Eu tenho a questão da técnica, eu tenho a questão do conhecimento, eu tenho a questão do ângulo, eu tenho a questão da fotografia, né? Então, iluminação. Tudo isso vai agregar também no meu rap. Então, não é só saber enrolar o bebê. Porém, quando eu falo aqui de fazer o enrolado perfeito, eu vou ensinar hoje para vocês como enrolar perfeitamente bem e todas as camadas desse enrolado, como é que funciona e por que eu faço dessa forma. Mais uma coisa importante. Quando eu falo que eu vou ensinar,
O que eu vou ensinar não é nada que alguém tenha me ensinado. O que eu vou ensinar é baseado, é fruto da minha experiência e do que funcionou para mim durante muito tempo. E quando eu mudo, eu ensino e explico o que eu mudei, né, ao longo desses períodos todos. Então, Bel, se funciona para você, vai funcionar para todo mundo? Sim, mas depende para quem. Por quê? Quando a gente fala de dieta, por exemplo, todas as dietas funcionam, não funcionam? Depende para quem, não é? Agora, se eu ensinei X, Y, Z, e o quem só falar, eu só quero usar o Z da Bel. O X e o Y eu vou pegar lá do outro, e o outro eu vou pegar lá do outro, e aí vai acontecer o quê? Ah, nossa, mas aquilo que a Bel me ensinou não funciona. Claro, você não usou o método que eu ensinei, você pegou uma parte, uma fração. Pega uma fração de uma dieta para ver se ela vai fazer você emagrecer ou ter o resultado que você quer. Então, para ter o resultado que você quer, se eu estou te ensinando X, Y, Z e tem um método por trás, faça X, Y, Z. Porque existe um método. Então, tudo que eu ensino funciona assim, se você aplicar da forma como eu ensino. Beleza? Não vem dizer que não funciona depois, porque funciona assim. Todo mundo que aplica exatamente a técnica que eu falo, funciona. Tá aqui os meus alunos do treinamento Newborn, que aplicam o método exatamente como eu tô falando e funciona. Depois que você aplicou e funcionou, aí sim você muda alguma coisa de acordo com o que você quer. Porque aí você já tem um método, já tá funcionando. Aí você fala, putz, agora eu gostaria de fazer assim, ou assado, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz sentido para mim. Então, assim a gente vai desenvolvendo esse conhecimento. Mais um ponto importante. Quando eu comecei na fotografia newborn, sabia que eu não enrolava o bebê no wrap? Não sei se nem se você lembra disso, mas eu fui olhar fotos. A gente nem enrolava, a gente jogava o wrap por cima. E nem era um wrap como nós temos hoje. Eu vou até abrir aqui para mostrar enquanto você fala. Era um treco estranho lá que a gente usava, que chamavam de wrap, porque aqui no Brasil só existia aquele modelo de wrap importado, aquele bem tradicional. Só tinha isso, desde que não tinha comprado desse ainda. A gente tinha comprado um que parecia uma ribana, assim, sabe? Aquele que é um tecido que é um tubinho, e ficava horrível. E ainda a gente não sabia, a Bel não sabia enrolar, então ficava uma coisa extremamente bizarra. Não é que eu não sabia enrolar, eu não enrolava mesmo. Só dar uma passadinha assim por cima, sabe? Tipo, cobria o bebê. A Bel vai mostrar aqui um enroladinho. Não, olha. Não é enroladinho, ó. É um pseudo enrolado. Wrap. É tipo, joga o... Era tipo um cachecol, né? Joga o cachecol por cima do bebê, ó. Pronto. Wrap. Todos têm, mas nenhum tem enrolado. Esse até que tá. Que dó. Deixava como se fosse uma cobertinha. Wrap ali. Nossa, deixou um resquício. Wrap. Soft. Muito de soft. Hoje a gente só usa pra forrar isso. Ó, esse aqui Nossa, já tava esse foi evoluído, olha só. Elaborado. Ó, wrap, ó, como é que era enroladinho. E eles ficavam assim com os pés pra fora ainda, porque eu não manjava dos Paranauê ainda. Aqui já tava melhorando a situação. Ó, Razane ali. Não, aqui só já que tava. Não. Olha o primeiro koala fodástico. 2013. Final de foi 2013. O primeiro mais lindo. Setembro de 2013, esse bebê. Eu lembro dos primeiros. Não tem mais. Aqui já tava bem evoluidinho, ó. Então, beleza, de wrap é isso. Já dá para ter ideia. Aqui vocês conseguiram entender que eu não enrolava o bebê no wrap. O que acontece quando a gente não sabe fazer uma coisa ou não consegue extrair o resultado que quer? Você vai falar, ai, eu não gosto de wrap, porque wrap fica feio. Ai, os pais não gostam de wrap. Claro, se eu mostrar uma coisa que só jogou assim de qualquer jeito no bebê, os pais não vão achar bonito. Ou que enrolou o bebê, assim, e ele ficou, tipo, como se fosse uma múmia, sabe, enfaixadinha, assim. Não fica bonito. Fica com uma coisa comprida, né? Então os pais... Parecia que a cabeça até era deslocada do corpo, assim, de tão comprida. Parece um casulo, assim, sabe? Uma borboletinha lá que tá, a lagarta que tá no casulinho. Era isso que a gente sabia fazer. E aí os pais vão dizer o quê? Ai, mas meus clientes não gostam de wrap. Os pais não, os fotógrafos. Os fotógrafos vão dizer, mas eu não gosto de wrap, eu acho feio. Mas é claro, ele tá feio. E além disso, tem aquela questão do ângulo, né? Se faz de baixo para cima ainda, num caixote, com o bebê comprido, nossa, fica parecendo... Uma coisa fúnebre, não vai ficar legal. Então, assim, tem uma série de cuidados que a gente precisa ter com o wrap
em vários sentidos. Agora vamos supor que a gente já tem o conhecimento aqui da técnica de enrolado. Só isso. Não podemos esquecer que existe o quesito segurança também, quando se fala de enrolar no rap. Quesito segurança, tem o quesito aquecimento quando a gente enrola no rap. Tem milhares de coisas que a gente precisa conhecer e entender, tá? Precisamos mesmo. Então, assim, ó, eu vou apresentar para vocês alguns materiais aqui que eu utilizo para enrolar o bebê no wrap. Material número 1, wrap de contenção. Essa coisinha pequena aqui Vamos, que tem vamos pôr um pouquinho mais para trás aqui. Aí, ó. Isso aqui é uma viscolaicra, pode ser malha também, tá? Não, 50 centímetros. Não sei a medida, mas deve ter 50 centímetros por aproximadamente 18. Ou 15. Mas eu tenho vários e cada um tem um tamanho diferente, então não se apeguem E a a isso. gente mesmo fez isso. A gente mesmo cortou um pedaço e fez. Tá? Então não se Contenção. apeguem a tamanho, tá? Nem tudo precisa ter um tamanho exato para funcionar. Não é o tamanho que vai fazer diferença. Wrap não tem um padrão de tamanho, tá? Nem de textura, nem largura, nada. Wrap é uma coisa sem padrão. Wrap de moldagem, eu vou chamar. Wrap base, né? Mas wrap eu vou. base. Não, mas eu quero dar um nome novo para ele, porque eu tô enjoada de todo mundo falar a mesma Tá, coisa. esse wrap tem. Wrap de moldagem, eu vou chamar. Wrap molde. Ele tem, eu acho. Deixa eu medir pelo meu tamanho. Ai, meu Deus, ele tem meu tamanho. Ele tem 1,60. Cala a boca. 1,60. Tem 1,49. 1,60. Medir pelo meu tamanho. Tá, mas gente, esqueçam o tamanho, tá? O importante é ter um wrap molde. Tipo, um tecidinho. Pode ser o mesmo, esse wrap molde. É que eu peguei esse daqui da Baby Bear. Mas o wrap molde pode ser também desse Pode ser de mesmo malha. tecido aqui, que é de malha, viscolaicra, tá? Pega o outro ali. Eu peguei esse aqui da Baby Bear porque ele tem quase a mesma cor do que eu vou pôr por cima, ó, que é cinza, tá? Então por isso eu Porque peguei. esse é meio transparente. Então, geralmente, quando o wrap é levemente transparente, você usa por baixo uma base, esse wrap molde, com uma cor parecida, pra não ficar tipo, eu usei um wrap branco embaixo e por cima rosa. E esse aqui é o Colmeia. Ele é da Baby Bear também. É tipo lãzinha, tá? Não, mas aqui eu tenho que falar, porque senão depois eles vão falar assim: entrei na Baby Bear, qual é aquele que você usou? É o Colmeia. Tá, eu não sabia que Tem era o que nome já- dele de verdade. Vamos ver a medida. Ele tá tão cheiroso. Esse deve ter o meu tamanho, 1,70. Ele é um pouco mais alto que eu, maior, Ele mais deve ter comprido. 1,65, Mais alto não, na mais verdade. comprido. Tá? Tudo que é um pouco maior que a Dani já é de bom tamanho. Então tá, beleza. Eu vou utilizar esses três aqui, tá? E agora eu vou explicar o motivo de cada um. E depois eu faço isso na prática. Wrap de contenção. Motivo de eu usar o wrap de contenção é para conter os bracinhos do bebê. Por que eu vou conter os bracinhos do bebê? Isso é preciso? Isso é necessário? Não. Porém, ajuda muito, principalmente, mas não somente, principalmente quem trabalha sozinho. Porque aí você enrola aqui o bracinho do bebê e aí você consegue ficar livre e o bracinho dele ali já presinho para você trabalhar o resto do enrolado, tá? Então isso ajuda muito. Mas e por que eu, que trabalho com assistente, também uso? Porque aí a Dani pode cuidar de outras coisas nessa hora, enquanto o bracinho do bebê já está contido. E por que eu gosto de conter o bracinho do bebê? Por causa do reflexo de Moro, tá? Que é aquele reflexo que parece que o bebê levou um susto. E às vezes a pessoa fala, nossa, ele é muito assustado. Na verdade, ele tem reflexo de Moro. E muitas vezes tem bebês que tem... Aí as vó levam na benzedeira, mas é reflexo de Moro muito intenso, muitas vezes. E ok, não faz mal levar na benzedeira. Me levou na benzedeira. Eu vivia em benzedeira. Minha mãe me levava, assim, um dia eu vi lá no quintal, tinha um pé de milho que tinha um monte de bicho, sabe? Tipo essas lagartas, assim. Falei pra minha mãe, ela achou que eu estava assustada com algum bicho, assim, coisa da minha imaginação, mas era verdade dela, me levou na benzedeira mesmo assim. Nossa, Dani, ninguém poderia dormir sem essa informação. Sim, ninguém poderia. Muito importante. Ok, continuando aqui com os bichos e larvas da Dani. Já que estamos falando de enrolado no wrap, esse assunto tem tudo a ver. Wrap de contenção, então, para isso, tá? Wrap de modelagem. Ai, eu amei esse nome. Vai, mais um que eu que dei. Dá licença, deixa eu Caiu ver. a Clinos agora. Agora o wrap de modelagem. Para que vai servir o wrap de modelagem? Depois que eu já deixei o bracinho contido,
Ah, Bel, eu quero deixar a mão pra fora, mas o bebê não deixa. Tá tudo bem, deixa a mão pra dentro, tá? Tudo bem. Ele vai ficar tipo assim, ó. Mas deixa escondidinho. Tem fotos que ficam incríveis, assim, com mão pra dentro, mão pra fora, enfim. Wrap de modelagem, a gente vai modelar o bebê. Pra quê? Pra ele ficar uma bolinha bonitinha. Então, eu não vou me preocupar com o acabamento dele. Eu vou me preocupar com a modelagem do corpinho do bebê. Pra quê? Pro corpo do bebê ficar uma bolinha, não ficar assim comprido como se fosse um casulinho. É pra ficar uma bolinha aconchegado, gostosinho. Quando você olha e fala, nossa, o bebê parece que tá tão gostosinho aí, tão aconchegado. Essa é a sensação que a gente quer dar. Quando a gente olha um bebê no wrap e fala, nossa, esse bebê tá, né, estranho, parece um borboleta que ainda não tá lá no casulo. Fica estranho. Sim, gente, a Dani tá tentando ler o que vocês estão falando dela. Só pra constar. Ela tentando ler. Ana, somos sim melhores amigas, mesmo ela não querendo, ela. Então tá, gente, o wrap de modelagem a gente vai modelar. E já vamos explicar isso na prática, né? Porque agora vocês vão ter que aguentar. Vão ceder pela prática. E, por último, vai ser o wrap de acabamento. Wrap de acabamento é para quê, gente? Para dar o acabamento. Por quê? Porque quando a gente vai usar o wrap de modelagem, eu não estou necessariamente preocupada com o acabamento. Eu estou preocupada com a modelagem, tá? Vamos dar um exemplo simples aqui. Eu fiz uma casa. Sou lá o pedreiro e eu levantei a casa. Eu tenho um molde da casa, certo? Eu moldei ela, coloquei tijolo, coloquei a massa, tá ok. Mas ela não está com acabamento. Tá lá o tijolo cru, tá feio. Tem o molde está perfeito, mas a casa está feia. Então, para isso, agora eu preciso fazer o acabamento dela, beleza? Vamos partir desse princípio aí. E o acabamento eu vou fazer com a tinta, com a massa, com as coisas que precisam ser feitas, mas no nosso caso aqui vai ser com wrap de acabamento. Pode ser wrap com textura, pode ser wrap sem textura, e pode, inclusive, ser um wrap até de malha, se vocês quiserem, tá? Um wrap mais simples, sem super texturas. Só que aí o último wrap que a gente vai colocar é o de acabamento. É o que você vai fazer, o acabamento que você quer, o enrolado que você quer, tá? Ah, Bel, a gente tá usando 3 wraps? Não, porque esse aqui, ele é só pro bracinho, ele não tá no corpo inteiro, não tá aquecendo o bebê, ele dá uma voltinha só no bebê, tá? Então, ele não vai aquecer. A gente tá usando um de modelagem e um de acabamento, tá? E que tecidos são esses? Malha, viscolaicra, lã. Você acha que fica muito ruim você pegar aqui o trocinho e eu dar uma passada nas gavetas aqui, para eles terem uma noção? Ah, eu acho mais fácil pegar uns da gaveta. Ah, não vou tirar da gaveta. Depois dá um trabalho para colocar, não vamos junto ali, ó. Ó, tá vendo que estoura a luz? Não, tá bem bom. Deixa eu ver. Aí, deixa eu abrir mais um aqui. Beleza, dá para ter noção. Então, ó, deixa eu só ver onde que tá pegando bem. Aqui. Aqui eu tenho um igual ao que eu acabei de mostrar. Só para vocês entenderem o colmeia. Só para vocês entenderem aqui, ó, que eu tenho diferença de grossuras, inclusive, de espessuras aqui, ó. Aqui eu já tenho um outro que é uma textura veludada e que é bem fininho, ó. Mas ele não é menor do que esse. Só o tecido é diferente. Aqui eu tenho um de malha, que é bem fininho, mas ele tem o mesmo comprimento. E aqui eu tenho um premium da Baby Bear, que também é fininho, mas ele também é longo. E aqui eu também tenho outro da Baby Bear, que é o soft, que ele é grossinho, longo, e a elasticidade dele é muito diferente desse aqui e de todos os outros que eu mostrei. Então, só para vocês terem ideia. E aqui eu tenho alguns de malha, ó. Malha estampado, malha sem estampa, tá? Então, porque tem alguns modelos de manta que vem com wrap, por exemplo, se você compra da Baby Bear, é o mesmo tecido da manta, você pode comprar um wrap. Beleza? Aqui deu para eu mostrar algumas, tipo aqui, ó, isso aqui é um wrap de uma manta da Baby Bear. Isso aqui é um wrap de uma manta da Love Prop. Então, tem várias... Então, pode ser qualquer tecido, mas desde que esse tecido tenha um pouco de elasticidade, tá? Não seja um tecido seco, que não estica. Porque se for um tecido seco, não vai ajudar. Agora, vamos para a prática, Dani. Se você quiser já mover aí, aproveita que moveu. Então, vamos começar. Olha, a primeira coisa que eu vou fazer, o que eu gosto de fazer.
Eu vou deixar aqui embaixo de mim, antes de ter o bebê aqui, ó, eu vou deixar já ajeitado aqui, esse, e vou deixar já esse aqui, ó. Bel, por que você já vai deixar os dois? Porque é mais fácil do que eu ficar levantando e abaixando o bebê depois para fazer isso. Tem mais uma coisa que eu vou precisar, Dani. E outro cuidado que vocês devem tomar é para não ficar arrastando o wrap no chão. Posicionador, Dani. Por quê? Porque se você ficar arrastando no chão, você vai passar no bebê. Então, toma esse cuidado para não deixar arrastar no chão. Se tá sozinho, deixa assim, ó, tá? Ó, agora eu vou usar um posicionador aqui, ó, pequenininho, e vou colocar ele aqui, ó, na nuca do bebê. Pra quê? Pra cabeça nem ficar muito tensa e nem ficar muito pra trás assim, ó, tá? Ele vai ficar aqui com o pescocinho relaxado, a cabecinha relaxada, e aí eu consigo prender melhor aqui a mão, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ajustei aqui. O que acontece quando eu tenho um bebê mais agitado? Que mesmo quando eu coloco o posicionador, ele fica mais agitado. Se eu tô com um bebê muito agitado e o bebê começa a se mexer muito, quando eu tenho um posicionador, o posicionador pode atrapalhar nesse caso. Então, eu tenho duas opções. Se eu tenho assistente, o assistente fica cuidando aqui da cabecinha do bebê, entende? Por quê? Porque se ele começar a agitar demais e ele tombar do posicionador, isso é ruim. Tombar, que eu digo, gente, não vai cair do meu colo nem nada. É tipo virar para o lado e daí caiu do posicionador ali. Então, a Dani fica segurando. Se eu não tenho assistente, aí eu tiro esse posicionador se o bebê tá muito agitado, tá? Para evitar que fique para lá e para cá a cabeça do bebê. Então, tá. Ele tá calminho. Primeira coisa que eu vou fazer, não vou me preocupar com a perna. Eu vou me preocupar com o braço agora. Então, eu vou trazer o bracinho aqui para cima. Ó. Vou pegar aqui o contensor, passo no bracinho, no ombrinho, e eu já tento deixar a mãozinha para fora. Só que, normalmente, no meio do processo, o bebê coloca a mãozinha para dentro, mas está para dentro só aqui dentro do wrap, mas a mão tá onde eu quero. Então, é fácil de trazer os dedinhos para fora. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu deixar muita mão para fora, se eu não ajustar o bebê do jeito que eu preciso, quando eu terminar eu vou ter a mão para fora, mas eu vou ter toda a mão para fora, tá? Então tem que cuidar com isso, porque quando tem muita mão aparecendo, para mim não fica harmônico. Claro que isso também é uma questão de gosto, né? E qual que é a ideia aqui? Quanto você deve forçar o wrap? Forçar, quer dizer assim, Apertar. quão apertado ela deve deixar o wrap. Não devemos deixar apertado, tá? Só firme. Só firme. Firme no sentido que, se o bebê tentar empurrar a mão, ele até vai conseguir afrouxar um pouquinho o wrap, mas ele não vai conseguir tirar a mão. Porque se eu deixo frouxo, se eu só passar o wrap assim, sem fazer nada, ele, na primeira espichadinha que ele der, ou ele espreguiçar, a mão já sai. Se eu apertar, eu vou prender circulação, tá? Então, eu não devo apertar, sim deixar firme. Beleza, tá firme. E agora? Agora, veja, eu tô com o bracinho do bebê contido. Agora ficou muito mais fácil para mim. Se eu tô com o bracinho do bebê contido, tá muito mais fácil para eu moldar. Então, agora eu vou pegar o meu wrap de modelagem, hashtag wrap de modelagem, e vou modelar o bebê. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer agora? Ajustar o bebê e pensar qual é o enrolado que eu quero fazer, tá? Normalmente eu penso nisso antes, só que dependendo do bebê que eu tenho aqui, isso vai mudar na hora. Porque se eu tiver um bebê agitado, se eu tiver um bebê mais calmo, isso pode variar. Por exemplo, se eu queria fazer um enrolado que a perninha fica para fora, e o pezinho e a mãozinha fica para fora, eu tô com um bebê muito agitado, pode ser que não funcione. Apesar que o último que a gente fez aqui, eu fiz. Ele estava bem agitado, mas às vezes eu sou um pouquinho teimosa. E ele era bem duro, inclusive. Eu não gosto de deixar bebê com a perninha para fora quando é muito duro, porque você não consegue relaxar a perninha assim para ficar caidinha. Tipo, ao invés da perna ficar assim, bonitinha, caída, fica assim, ó. Então, quando eu sinto que o bebê é muito duro, eu não gosto de deixar a perninha para fora, porque é difícil de moldar. Mas eu fiz mesmo assim, daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado e eu amei. Mas é raro eu ir contra, assim, aquilo que eu acredito, tá? É muito raro. Só que às vezes eu já tenho aquilo que eu preciso ter e vou fazer uma tentativa diferente. Só tô ajustando o wrap aqui, ó, trazendo ele até a bundinha aqui do bebê, tá? Agora, dobra a perninha, eu vou enrolar ele todo, tá? Dobra a perninha. Perninha que fique bem encaixadinha.
Eu vou virar ele aqui pra mostrar. Ó. Revelei, né? Pra ter um encaixe. Tá bem Senão fica aquela encaixadinho. perna, fica estranho, o corpo do bebê fica comprido. Então, se você encaixa direitinho as perninhas, fica melhor. Peguei aqui a ponta, passei pra cá e vou prender aqui Do por baixo outro do lado. bebê. Perceba que na hora que eu faço isso, parte do joelho está coberto e o outro ainda não está. Eu posso aproveitar e já ajustar aqui, mas eu não me preocupo ainda. E eu ainda tenho o desenho aqui, ó, que é aquele buraco que fica aqui, que normalmente a gente Encaixe. enrola, o bebê fica assim, né? Tipo um sapinho. Tipo um croissant, quase. E aí, o que eu vou fazer agora com essa parte aqui, ó? Essa parte aqui, agora ela vem de cima para baixo. E aí, eu passo aqui, ó, na bundinha do bebê. Porque é nessa hora que a Bel tá passando que vai fazendo o molde, vai moldando o corpo do bebê. Porque se você só enrolar assim, em volta, ele vai deixar um bebê comprido. Se você faz esse enrolado, como a Bel fez, primeiro em volta do corpo do bebê, e essa vem de cima para baixo, envolvendo como se fosse um círculo. Você pode... Já vou Bel mostrar. vai mostrar já. Vocês vão entender que o corpo do bebê vai ficar bolinha. Ó, já tá uma bolinha, porque eu já fui fazendo um círculo em volta, tá vendo? Ela passou fazendo um círculo aqui para segurar o corpo do bebê. E se tivesse passado só aqui em volta, de um lado para o A outro, parte de baixo o corpo ficaria comprido. E mesmo E a assim, ideia é eu tenho deixar uma bolinha. facilidade, se por alguma razão eu for ficar um pouco mais de tempo com o bebê enrolado, eu tenho a facilidade de puxar aqui, ó, tanto por cima quanto por baixo, para ver como é que tá o pezinho do bebê. Para ver como é que tá a circulação, para ver se você não prendeu a circulação do bebê, se o pezinho não tá ficando roxo. Então, assim, você consegue verificar como é que tá ali a circulação. E se estiver ficando roxinho, a gente já desenrola e tira o bebê do wrap, tá? Então, beleza. E o último aqui, ó, eu vou passar por cima para ele dar uma segurada na parte frouxa aqui que eu deixei, ó, aqui. E aí, Dani, faz uma gentileza, pega a fitinha lá pra mim. Em alguns casos, eu gosto de pôr uma fita. Eu vou pôr aqui só para vocês terem uma ideia. Um pedaço de fita crepe. Só um pedacinho de fita crepe, tá? Que prende essa pontinha que tá solta. Ó, em alguns casos eu faço isso aqui. Coloco um pedacinho de fita ali, só para eu não ter que ficar ajustando toda hora isso aqui. Então, eu já tô aqui com o meu bebê bem bolinha. Ó, tô com o meu bebê bem bolinha já. Um wrap de modelagem já cumpriu a sua função na Terra. Já pode seguir em paz. Sempre a gente coloca... Peraí, só um pouquinho, Dani, deixa eu mostrar uma coisa. Uma coisa que eu gosto desse wrap aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vocês percebem que às vezes tem alguns wraps que vão contra a ciência e fazem uma voltinha aqui, ó. Ele enrola a borda, a beirada, ele dá uma enroladinha. Ao invés de brigar com isso, eu uso isso a meu favor. Como é que eu faço? Eu pego essa parte que já tá assim embolada e eu pioro ela. Deixa eu enrolar mais um pouquinho essa bordinha, porque ela vai dar um charme. Assim, eu dou uma esticada para que ele faça isso mesmo. E vou usar do lado avesso. A borda enrolada vai ficar para fora aqui nesse caso, tá? Porque essa bordinha enrolada, ela dá um acabamento. Então, a primeira passada vai para esconder aqui o outro wrap. Tá? Cobre o wrap todo, tá? O wrap todo não, o corpinho todo do bebê. Beleza, cobri o corpinho. E ficou um pedacinho aqui embaixo que depois eu vou ajustar. Agora, eu vou trazer o wrap com aquele... Vai segurando pra mim, Dani? Com aquele... Com a Se a bordinha Dani não enrolada. tivesse aqui. Ó. Tô aqui, ó, pra não cair no chão. Aí eu vou passando aqui com a bordinha enrolada. Porque essa bordinha enrolada vai dando um desenhinho ali. Vai dando um acabamento que fica bem bonito. Fica bem legal. A gente tem usado bastante. Eu sei de uma foto, tô lembrando agora, que eu tenho com exatamente com esse wrap, esse acabamento, só que não é com cinza. E aí eu mostro pra vocês. Eu tenho que mostrar do bebê da perna dura, que eu deixei pra fora, fugindo do que normalmente eu costumo fazer.
que a gente costuma fazer? Primeira coisa que eu falo para vocês, principalmente para os meus alunos. Primeiro segue o método. Depois que você dominou, aí você começa a fazer algumas coisinhas mais ousadas, assim, do tipo, sabe? É como se eu quisesse dizer assim, vamos usar o dinheiro como referência aqui, como uma analogia, para dizer o seguinte. Se eu estou dizendo para você que se você fizer XYZ e colocar ali 20 reais, você vai ganhar 40 se fizer exatamente como eu falei, ok. Se você não fizer exatamente como eu falei, você tem que ter certeza que você pode perder os 20 reais que você vai colocar ali. Porque esses 20 reais não vão fazer falta para você. A mesma coisa numa sessão. Se eu falo para fazer XYZ, você vai lá e faz, e eu vou dizer que isso vai reduzir em 50% do seu tempo, beleza, você quer reduzir. Se você quer mudar alguma coisa no processo, você tem que ter certeza de que esse tempo não vai ser útil para você em outra coisa da sua vida. Que você pode perder esse 50% que você poderia ganhar, sabe? Então é mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Só inventa depois que você seguiu o método e que funcionou para você. E aí aqui às vezes eu deixo o finalzinho sobrando e ajusto lá na hora que eu for colocar no prop ou no esconde assim na própria produção, assim, se colocar atrás do bebê, esconde essa pontinha ali que sobrou. Se quiser pode prender com uma fita também, tá? E aqui deixa eu só ajustar a mãozinha antes de mostrar para vocês. Quando a Bel termina de enrolar o bebê, ela normalmente faz o ajuste das mãozinhas. Ela finaliza ali, arruma o wrap em volta aqui das mãozinhas e finaliza do jeito que ela quer. Pra ficar bonitinho. Olha que lindo. Normalmente é esse. E olha o enroladinho aqui. Como fica bonitinha essa bordinha. Agora eu vou mostrar ali para vocês um resultado que eu enrolei assim. Beleza, já vou compartilhando. Ó, essa primeira imagem que vocês estão vendo, ela não é a imagem com esse wrap aqui. Mas é um wrap bem parecido. É o mesmo enrolado num wrap bem parecido. Você sabe qual é esse wrap para você pegar para mostrar? É esse aqui, ó, que também tem a mesma... Deixa eu só descompartilhar só um pouquinho. Ele também tem esse mesmo coisa do acabamento, ó. E aí, na hora que eu vou enrolar, se eu não quero que esse acabamento apareça, eu enrolo do ladinho certo, assim, ó. Se eu quero que apareça, eu faço o avesso e vou fazendo assim com o avesso, tá? Então, voltando aqui para a tela compartilhada. Agora, Dani, você passa aqui pro outro. Esse é o que a gente usou. Esse é o mesmo wrap que a gente usou. Outra cor, esse aqui era um lilás, rosa envelhecido, não sei. Acho que é rosa envelhecido. É essa corzinha que a gente usou, mas é o mesmo enroladinho. Vejo que uma mãozinha do bebê tá da mesma forma que a gente deixou a Cibi. E olha esse ângulo, como a gente faz bem de cima, gente, que deixa o bebê bolinha, não deixa o corpo comprido, deixa o corpo mais bolinha. A gente olha o bebê e imagina, nossa, que gostosinho o bebê tá. Que confortável, que agradável isso. Porque quando a gente pega um ângulo que alonga o bebê, isso faz com que a gente tenha uma sensação de desconforto, assim, o bebê parece que tá desconfortável. E a ideia, quando a gente coloca o bebê no wrap, ou da fotografia newborn, assim, não é só quando tá no wrap, é sempre dar a impressão que o bebê tá super confortável, que isso tá super agradável, tá? Então, vocês viram aí o resultado que a gente fez. Uma pessoa perguntou assim, como que vocês lavam esses wraps? Esses wraps, algum deles, quando são de malha, viscolaicra, dá para lavar na máquina. E quando são tecidos, quase todos na máquina. Ou se for um tecido muito delicado, você lava a mão e coloca para centrifugar numa centrífuga. A gente tem aquela centrífuga que é de plástico, bem simples. Ela centrifuga super bem e não estraga os tecidos, tá? Então, quando é coisa delicada, a gente faz dessa forma. É só quando é, tipo, aqueles bem felpudinho que eu lavo na mão. Eu tenho lavado, inclusive esses que eu mostrei para vocês, eu lavo na máquina. Agora, o que eu não aconselho, se for aquela máquina que você abre a tampa em cima e que ela tem um negócio assim no meio, eu não aconselho, tá? Porque eu já tive dessa máquina e você lembra, a gente já estragou coisa, porque ela fica fazendo assim, ó, um negocinho lá dentro, às vezes o wrap enrola em volta dela, ou a manta, e fica... Daí avacalha tudo.
Eu uso a de tambor, que é lava e seca. Então, você abre, ele não tem nada no meio dela, é só um tambor mesmo. Daí a roupa fica só girando lá dentro. Mas se você não tem essa máquina, você pode meio que lavar a mão e colocar na centrífuga para tirar o excesso de água. A centrífuga é como se fosse uma maquininha pequena. A única coisa que ela é um tamborzinho também. A única coisa que ela faz é girar o tamborzinho até sair todo o excesso da água. A roupa parece até que sai seca dali, mas não é uma secadora. Custa uma média de 350, 400 reais uma centrífuga. Eu uso muito para lavar coisas mais delicadas, tipo bichinho, gorrinho, que são bem felpudinhos, roupinha que é bem felpudinha, que se eu lavar na máquina, não só ela pode estragar, como pode deixar pelo ou coisa na máquina, sabe? E daí eu vou pôr outra coisa, por exemplo, pega todo aquele pelo. Então eu prefiro lavar separado também por conta disso. Daí eu sigo esse processo. Tá, você quer mostrar o bebezinho lá da perninha? Ah, é verdade. Tem uma outra imagem que eu falei do bebê da perna dura. Só deixa eu achar a imagem antes. Ó, essa daqui foi a foto do bebezinho com a perna dura. Que tanto que vocês podem ver que o pé não está relaxado assim. Ele tá levemente tenso, né? Mas mesmo assim eu fiz e gostei muito do resultado. Mas ele deu bastante trabalho para eu conseguir deixar assim, tanto no enroladinho ali, quanto no posicionador que eu tive que colocar para a perninha. Como a perninha era dura, ele tendia a empurrar essa perna e não ficar com ela e assim. O corpo ficava comprido, então um posicionador ali por baixo do flocate ajudou a manter essa perninha mais juntinha do corpo, sabe? Para ele não ficar um bebê comprido. Então ajudou a manter mais juntinho e assim o corpo ficou mais bolinha, ficou mais agradável na foto. Feito, minhas pessoas.